Bom, Fera, tudo bem? Terminamos agora o Enem, espero que você tenha feito boas provas. E vamos comentar um pouco agora sobre Ciência da Natureza. Prova que ocorreu no sábado, no primeiro dia, e que engloba as matérias de Biologia, Física e Química. Professor Luciano, em relação à Física, o que a gente pode perceber da prova? Ela vem mantendo uma rotina do que aconteceu nos últimos anos? Alguma surpresa? A teoria ainda é a predominância da prova. Como é que você diria o Fera a leitura geral da prova? Primeiramente, Fera, tudo bom? É o professor Luciano, né? De Física. Bem, a prova ela veio bem conteudista, né? E assim, o Enem, primeiramente, ele foi bom porque ele não tem uma identidade ainda. Então isso é importante, né? Porque Enems passados, você verifica que vem questões teóricas, esse ano vem mesclado, veio teoria juntamente com questões que exploravam um pouco a matemática. Uma pergunta que é recorrente de quem está se preparando para o Enem. Havia questões que tinham necessidade explícita da fórmula, tinha que saber a fórmula? Havia questões, por isso que eu estou dizendo, explorava muito a questão, ela vem conteudista, então o aluno que não tem aquele conteúdo explícito, ele não vai resolver. Então assim, foi importante esse Enem, a gente até ficou alegre em relação a isso, porque tira aquela ideia de que o Enem é só você ler e fazer a questão. Então o aluno que está com essa ideia, ele não vai, com certeza ele não vai se dar bem no Enem. Certo. Importante para saber disso. O professor Henrique de Biologia está aqui com a gente também para comentar o primeiro dia de prova, Ciências da Natureza. Professor Henrique, era muito comum quando a gente senta para resolver ali, para fazer o motivo fácil, que você, Fera, pode acessar lá no site, algumas questões serem resolvidas por mais de uma disciplina. Mantém esse cenário, o Enem mantém essa tradição de, dentro de Ciência da Natureza, ter questões que trafegam ali pela Biologia e pela Química, algo desse tipo? Boa noite, Fera. Esse ano teve uma quebra de alguns paradigmas. Então, a gente teve sim uma questão de retina, que teve correlação direta com física, e tivemos uma questão de equilíbrio químico e sistema respiratório, fazendo a correlação com química. Mas a prova como um todo de biologia foi uma prova conteudista também. Uma prova fácil, uma prova tranquila, para o aluno que teve o seu padrão de estudos, né, durante o ano, e uma prova que veio realmente brindar alguns assuntos que, vamos dizer assim, o Enem já vinha cobrando. Ecologia, que era um assunto bem recorrente, deu uma caída esse ano, e fisiologia e programa de saúde aumentaram. As questões referentes a esses assuntos aumentaram. E a gente teve uma inovação na prova que foi, em relação ao programa de saúde, eles pediram primeiros socorros, uma questão de queimadura, né, que tem uma aplicação direta no cotidiano, isso é bem legal, né? Gostei da prova nesse aspecto porque trouxe essa aplicabilidade no cotidiano do aluno. Pegando essa colocação sua, uma das propostas do Enem é que as questões envolvam situação-problema, né? Que envolva situação-problema, que traga isso do dia a dia. Fora essa de queimadura, biologia, que é uma matéria que fala tanto do que está ao nosso redor e de nós mesmos. Mais alguma assim, ou outras de conteúdo mais específico e não menos correlacionados com o dia a dia? Bom, eles abordaram uma questão também, uma questão também de programa de saúde, falando da esquistossomose, né, que é uma doença muito, vamos dizer assim, debatida no nosso ambiente, né, de professor e Fera. Foi uma questão também que a gente tem como destacar, mas no geral, a prova de biologia ela fugiu realmente um pouquinho dos anos anteriores, porque esse ano ela veio realmente mais conteudista. Não foi uma prova difícil nem mediana, foi uma prova fácil. Mas ela brindou o aluno que teve realmente uma dedicação, né? Estudou direitinho os assuntos da biologia como um todo, e não somente ecologia, fisiologia, programa de saúde. Caíram outros assuntos como zoologia, caiu evolução, uma questão de especiação, então a prova abriu um pouco o leque. Ok, isso é muito bom, ficar muito claro isso em relação ao Enem, de que precisa estudar, viu, Fera? Essa história de que o Enem basta conhecer o mundo, ter uma noção geral, isso não é verdade. Fechar com Química, e eu deixei de propósito Química para o final, professor Adilson, a gente percebeu nas redes sociais algumas pessoas colocando de que o Enem esse ano houve uma predominância da Química e que a Química foi a mais complicada. É verdade isso? Houve realmente, das 45 questões,
uma predominância da química e o nível foi difícil. Qual é a avaliação para o Fera que se preparou bem? Primeiramente, prazer, Feras. Eu diria que não houve uma predominância da química, não. A gente estava até dividindo as questões e aí vai ficar engraçado que vai passar das 45, viu, Feras? A gente teve 16 questões de química, 16 de biologia e 15 de física. Aí você faz, opa, tem 2 a mais aí. É justamente a correlação que o Henrique estava dizendo. A gente teve uma questão de respiração e de equilíbrio químico, que envolvia biologia e química, e a questão de, acho que ótica, né? Acho que ótica e tecidos, que envolvia física e biologia. Então, ela foi bem dividida. Quanto ao número de questões, ela foi bem dividida. Agora, a problemática, como os meninos estavam dizendo, é que virou uma prova quase de vestibular normal, o vestibular que a gente tinha antigamente. É uma prova agora conteudista. Não adianta só ler o texto se você não tiver um conhecimento prévio. Você tem que ver o assunto, você tem que estudar. Não é mais só ir com a cara e com a coragem, pensando na primeira habilidade do Enem, que é a leitura, que você não vai conseguir resolver, não. A gente teve até pegadinhas, coisa que não acontecia também. A gente teve uma questão de estequiometria, por exemplo, que ela cobrava pureza, rendimento. Se você esquecesse o rendimento, tinha resposta. Se você esquecesse a pureza, tinha resposta. Ou seja, isso é uma coisa que acontecia no vestibular normal. A gente teve uma repetição de assuntos, que é uma pena. Eu diria até, professor, disso, que mais do que uma pegadinha, como a proposta do Enem é de que existe a alternativa mais correta e a menos correta, o aluno que ele valorizou, que ele utilizou só do dado da pureza, ele teve uma punição por isso, né? Mas perceptível de que a prova foi tranquila, então. Algumas pessoas nas redes sociais aí valorizaram demais. Os memes das redes sociais, eles estão brincando com o que já foi o Enem. O Enem de Química realmente já foi muito fácil. Então, em detrimento a anos passados, ficou um pouco mais complicado. Coisa boa. Eu acho que a boa prova, a prova que exige o conhecimento, é a prova que, como o professor Henrique usou a palavra, brinda realmente o bom aluno. Fera, é isso aí. A gente encerra agora o comentário de Ciência e Natureza, para voltarmos comentando outras provas, para a gente falar mais um pouco do Enem. Sabendo que no site do motivofaz.com.br você tem toda a prova resolvida, toda a prova comentada. Obrigado, Fera, até breve.